Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula desse nosso curso espetacular do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, Lei 10.261, e aqui é o único curso que nós estamos vendo artigo por artigo. Nós subdividimos esse curso em várias aulas, né? E cada aula trata de um assunto específico. Por exemplo, essa aula nós vamos tratar das penalidades e suas aplicações previstas no artigo 251 a 263. Bacana? Então vamos lá, né? Das penalidades. Sempre dando aquela visão macro para o aluno. Este assunto das penalidades e de sua aplicação pertence ao título 7º do Estatuto, que é das penalidades, da extinção, da punibilidade e das providências preliminares. Então, já vou dizer para vocês que é o seguinte, que nessa aula nós vamos tratar de dois assuntos, das penalidades e da extinção das punibilidades. Por quê? Porque são os assuntos que estão previstos no artigo 250 até 263 do Estatuto. A próxima aula nossa, que inclusive já está preparada, que devo gravar em seguida, que vai ser das providências preliminares, ou seja, isso aqui é parecido com o inquérito policial das providências administrativas quando ocorrer algum fato que enseja alguma penalidade, quais são as obrigações aí da autoridade competente, que estão previstos no artigo 263 a 267. Bacana? Bacana. Então vamos lá. No artigo 251, é bem claro, são penas disciplinares. Né? São penas disciplinares. E aí, professor? Cara, caiu isso aqui, se está expresso lá no seu edital, a possibilidade desse assunto ser cobrado ele é muito grande. Vem comigo. São penas disciplinares. Primeira coisa, cara, tente sempre estudar com números. Nós temos 6 tipos de penas previstas para o Estatuto do Servidor Público. E aí, professor? Potencial questão de prova. Tem que saber? Tem que saber. Então são 6, né? Professor, quais são as 6? A gente vai trabalhar uma a uma, né? A primeira é a pena de repreensão, né? Com certeza aí é uma pena mais leve, né? Aí a pena vai ficando cada vez mais complicada, não é isso? O cara é reincidente, ele vai levar suspensão. Depois da suspensão, ó, multa. Essa multa é o quê? É mexer no bolso do cara. Professor, depois ele é demitido. São 5 casos que ele pode ser demitido. Tem que saber? Tem. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de punição. É claro que a demissão é a punição máxima. Só que dentro dessa punição máxima tem a demissão normal e tem a demissão a bem do serviço público. Já a demissão a bem do serviço público são 13 casos, né? E o que acontece? Principalmente a banca da VUNESP, ele vai pegar um caso de demissão normal e vai falar que é uma demissão a bem do serviço público. Então você vai ter que ter a obrigatoriedade aí de saber os 5 casos de demissão simples e os 13 casos aí de demissão a bem do serviço público. Fechou? Fechou. E, finalmente, o cara aprontou no exercício da sua função. Nesse interim, até ele ser condenado administrativamente, ele se aposentou. E aí ele vai ficar na boa? Não. Aí ele não vai receber mais a pena de demissão, porque ele não está mais em exercício. Ele vai receber a pena de cassação de aposentadoria ou indisponibilidade. Está aí para vocês. Bacana? Fechou? Então vamos lá. Memória, tem que decorar, não tem jeito. Repreensão é a mais leve de todas, tá? Que pode ser verbal ou escrita. Segundo, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá? Pronto. Isso aí são 6 casos, né? Cai, professor, cai. Quer ver como é que cai? Olha só, concurso aí recente. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2013, FCC, Fundação Carlos Chagas e defensor. De acordo com o rol elencado pela Lei Estadual número 10.261 de 68, podem ser aplicadas como penalidades disciplinares aos funcionários públicos. Nós temos o quê? São 6 penalidades.
repreensão, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Vamos lá. Remoção é um caso de penalidade? Não. Demissão é. Aposentadoria compulsória? A aposentadoria compulsória não é aplicada aos servidores públicos, somente para membros, não é isso? Membros aí do Poder Judiciário, do Ministério Público, tribunais de conta, né? Juízes, promotores, conselheiros, né? E multa? Multa é. Advertência? Não é advertência que fala o Estatuto, né? O Estatuto fala em quê? Em repreensão. Exoneração? Exoneração também não é. Exoneração é a pedido, o cara quer pedir para sair, é chamado de exoneração, não é demissão. Cassação de aposentadoria, correto. Suspensão, correto. Então já temos a alternativa correta. Repressão é e remoção não é. Ou seja, para o aluno, né, que leu o artiguinho 251, tá certo? Ele vai saber que são o inciso 2 e o inciso 6º aí. Eles fazem parte, então é letra D de dado. O professor faz aquele famoso reforço pedagógico. Faço sim, são penas disciplinares. 1. Repreensão, não é advertência, eu chamo a atenção isso, porque advertência é uma palavra muito próxima, mas o Estatuto traz o termo repreensão, você tem que estudar o que traz o Estatuto, é repreensão. Suspensão, multa, demissão, que são 5 casos, demissão a bem do serviço público, que são 13 casos. Professor, qual que é a diferença de um sujeito para o outro? Calma, cena para os próximos capítulos, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a principal diferença entre as duas demissões, que é a demissão aqui normal, você fica impedido de ingressar novamente no serviço público por 5 anos, e a demissão a bem do serviço público por 10 anos, tá certo? E finalmente nós temos aí a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Uma questão aí que o aluno do LAC Concurso teria todas as condições de fazer essa questão normalmente, né? Continuando, temos aqui o artigo 252. Então, 251, ele trata o quê? Ele traz no seu caput o quê? Quais são as hipóteses das suas penalidades, que são 6. Tem que saber? Tem que saber. Professor, é difícil decorar esse cara. Cara, se você... Presta atenção, cara. Isso tem que saber. Vamos lá, comigo. Repreensão, isso. Suspensão, multa, demissão. Demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade. O 252, ele já vai falar da aplicação. Na aplicação das penas disciplinares, as 6, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que ela provierem para o serviço público. Ou seja, o cara pegou e quebrou uma cadeira. Poxa, ele quebrou uma cadeira, o cara vai lá e aplica a pena de demissão. Está errado, por quê? Porque é de baixo potencial. Então, todas as penas, é que você tem que lembrar que de menor potencial é a repreensão, a suspensão sempre na aplicação de uma reincidência, multa, que é converter a suspensão em pecúnia, dinheiro, e finalmente você tem aí as demissões e a cassação. Então, depende do caso concreto. Fechou? Tranquilo? Então, isso aqui está vinculado à gravidade da infração. Tá? Tem que ter aqui o princípio e dos danos causados. 53. A pena de repreensão, que é a mais levinha de todas, será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Aí eu vou fazer uma pequena retificação que eu falei lá no começo, que a repreensão poderia ser verbal, né? Eu confundi com outro estatuto, estou enganado. Então, a pena de repreensão, preste atenção, somente por escrito, tá certo? E desculpa pelo pequeno deslize aí que a gente cometeu no começo. Bacana? Fechando aqui, a pena de repreensão, detalhe a não ser esquecido, aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Professor, o que vem a ser um dever? A obrigação de fazer. Se você tem uma obrigação de fazer e você não fez, você receberá a pena de quê? De repreensão. Fechou? Fechou. Então tem que saber? Tem. Isso pode cair na prova? Pode. Então, repreensão escrito e em 2 hipóteses que o Estatuto
trouxe aí para aplicação dessa pena por indisciplina, nos casos de disciplina ou falta de cumprimento de um dever, né? Fechou? 54. Então, repreensão mais leve. A segunda é a suspensão. E a suspensão, o artigo 254 vai tratar da suspensão. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Dois assuntos importantes. Primeiro, em relação ao prazo. Atenção, eu já vi várias questões de prova de diversas bancas que ele adora falar que aqui é 60 dias, que é 30 dias, que é 180 dias. Não. Para a Lei 10.261, a lei é taxativa, são 90 dias. Então, não poderá exceder a 90 dias. E quais são os casos que elas serão aplicadas? Em caso de falta grave ou no caso da reincidência. Professor, como assim na reincidência? O cara levou uma repreensão por escrito. Aí ele fez de novo. Ele não aprendeu com a repreensão, não levou em consideração aquele papel. E aí, professor? Aí o sujeito foi lá, como você é reincidente, eu vou dar o up na sua penalidade, você vai sair da repreensão e você vai para a suspensão. No parágrafo único do 254 diz: o funcionário suspenso, deixa eu apagar esse cara aqui para ficar melhor nossa aula. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Professor, ele vai perder tudo? Não, ele vai perder durante o prazo de sua suspensão, né? Tudo lá, todos os seus direitos e vantagens. 2. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, isso aqui você vai receber o que? Uma conversão em multa, né? Então, olha só, o que acontece aqui? O cara levou uma suspensão de 30 dias. Ok. A autoridade competente poderá converter essa sua penalidade de suspensão em multa. Professor, ele suspenso, ele recebe? Não. Olha só, ele vai perder todos os seus direitos e vantagens. Por exemplo, vencimento é um direito. Durante o prazo de suspensão, ele perde esse direito. Só que aí você pode converter em multa pecuniária. 30 dias você vai continuar trabalhando, é uma conversão dessa suspensão, só que você recebe metade do salário, né? Então você recebe metade do salário. Mas, professor, metade do salário é melhor do que nada, concordo. Bacana? Então é o seguinte, o artigo 254 é muito simples, ele vai regulamentar a questão da suspensão. O 253, ele vai tratar do quê? Da repreensão. O 265, ele vai falar da multa. Tá? Da multa. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Então, e aí necessita de uma regulamentação aí posterior à lei, tá certo? Não vou falar mais desse assunto porque a gente vai só se ater ao Estatuto do Servidor. Bacana? Agora, não confunda o 265 em conversão da multa em pecúnia. Tá certo? Da suspensão em multa pecuniária, que é o caso anterior. Ele foi suspenso, a autoridade pode converter, ele vai ter metade do salário dele. Bacana? Fechou? Ok. Professor, então nós falamos de que até agora? A gente falamos de repreensão, nós falamos de suspensão e de multa. Multa é só isso? Só isso. Professor, da sua pesquisa que o senhor fez aí de concurso, de questão de prova, você achou alguma coisa desse? Não achei nada. Mas concurso está aí para cobrar, né, cara? Papel aceita tudo. E a cabeça do examinador está lá. O examinador adora cobrar aquilo que nunca foi cobrado. Preste atenção nisso, hein? Por quê? Rapaz, porque é novo, é diferente, né? Certo. Agora nós vamos entrar nas 3 seguintes. Tá certo? Os 3 casos seguintes, onde vai ocorrer a perda do cargo dele. Que é a demissão, a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria e da disponibilidade.
Primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Qual que é a diferença da demissão, que a gente chama de demissão normal, simples, demissão simples, né? E demissão a bem do serviço público. Está relacionado, gente, à proibição de ingressar novamente ao cargo. Ou seja, para não esquecer mais, a diferença entre as penas de demissão e demissão a bem do serviço público. Lembrando que a pena de demissão simples são 5 hipóteses e o cara tem que saber. E a demissão a bem do serviço público são 13 hipóteses. A demissão, tá, vamos lá. Demissão simples. A maior diferença entre um e outro é devido à proibição dos efeitos da penalidade dessa demissão. Se o cara teve só demissão, ele vai ficar 5 anos proibido de retornar ao serviço público. A bem do serviço público, o sujeito ficará 10 anos proibido de retornar ao serviço público. Professor, eu vou ser demitido, mas semana que vem eu passo no outro concurso. Você pode até passar, mas você vai estar impedido, tá certo? Porque você tem que cumprir essa quarentena aí de 5 anos ou de 10 anos. Professor, isso é justo? É justo, claro que é justo. Bacana? Fechou, vamos lá. 256, ele vai tratar da demissão. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, lembrando que são 5 casos, tem que saber. Primeiro, abandono de cargo. O cara tomou posse, entrou em exercício e ficou aí um tempo sem o serviço. Houve que abandono, o que vai acontecer? A fila tem que andar, a administração pública tem que liberar esse sujeito, demitir para ter o provimento de outros. Segundo, procedimento irregular de natureza grave. O cara cometeu lá qualquer procedimento irregular, vai ser o quê? Punido. 3. Ineficiência no serviço. Né? Ineficiência no serviço, ou seja, ele não está agindo com eficiência, ele não está sendo produtivo. Né? Aí chama atenção, né, até pelo princípio da eficiência consagrado pela Constituição Federal de 88 e, aliás, a emenda constitucional de 1998, a emenda 19, a emenda 19 que trouxe aí o princípio da eficiência no artiguinho 37 da Constituição. Item 4, aplicação indevida de dinheiro público e, finalmente, a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Tá? Então, esse aqui é um caso bem específico. Nós vamos trabalhar mais para frente sobre abandono de cargo, tá certo? Então você tem que, por hora, você tem que fixar esse conteúdo. São as 5 hipóteses que poderá ser aplicado o cargo, tá certo? O cargo aí, aliás, a pena de demissão. Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência do serviço sem causa justificada por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano. Detalhe, com justa causa você pode faltar. O que você não pode faltar é sem justa causa. Tá certo? Lembra lá atrás que é um dever, tá? uma proibição lá atrás? Então tá aí, né? Parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se-á abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, né? Aí vide o artigo 63. Depois a gente vai ver aí o artigo 63. Mas lá para frente tem um procedimento de abandono de cargo, tem uma aula específica sobre isso. Eu deixei esse assunto para te aprofundar quando a gente tratar desse assunto lá no abandono de cargo. Parágrafo 2º. A pena de demissão por insuficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Professor, o que vem a ser a readaptação? O Estatuto do Servidor. Tá certo? Você, por exemplo,
você está em uma função, você não está desempenhando bem essa função, você tem limitações, você tem problema de saúde, a administração pública terá que pegar você e colocar em uma outra função para você desempenhar. Esse é o Instituto da Readaptação. Justo, justíssimo, ok? Fechou? Fechou? Tem alguma coisa para falar, professor? Não tem? É só memorizar. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que? Ok, tranquilo, né? Já expliquei para vocês. Eu vou fazer mais um pequeno, vou falar novamente. O 256 trata das hipóteses de demissão. O 257, demissão a bem do serviço público. Tá certo? Ok, vamos lá. Inciso primeiro. Se o cara fizer o seguinte, olha só, né? For convencido de incontingência pública e escandalosa de vício de jogos proibidos, né? Vale a pena lembrar para vocês, né, gente, que esse estatuto aqui, o legislador, ele traz consigo a cultura, a época de 1968, né, e claro, de alguns anos anteriores aí. Então, naquela época, o cara aí que for pego aí com vício em jogos proibidos, ele poderia ser demitido a bem do serviço público. O item 2, praticar ato definido como crime contra a administração pública, fé pública e a fazenda, né? Então, esse crime como a fazenda aqui, não tem mais, hoje principalmente são os crimes contra a administração pública e os crimes contra a fé pública, né? Então, aí, o cara cometeu algum ato que venha a se caracterizar crime contra a administração pública, ele poderá ainda, além de responder pelo crime, ou seja, pela responsabilidade criminal, ele poderá ser demitido a bem do serviço público, uma punição maior do que a outra, que ele poderá ficar 10 anos sem ser servidor público, né? Opa, ficou faltando um pedacinho aqui. É a Fazenda Estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. O inciso número 3 é revelar segredos em que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que faça dolosamente e com prejuízo ao Estado ou a particulares. Então nós temos aí, né, revelar segredos que tenha conhecimento em razão do cargo. Primeira coisa, você tem que dizer o seguinte: existe o sigilo profissional. Aquilo que acontece na administração pública deve ficar na administração pública. Inclusive o legislador aqui na época, isso aqui está valendo, se o cara aí revelar um segredo da administração pública, tá certo? Se ele agir, olha só, dolosamente, ou seja, não culposamente, dolosamente, significa dizer que ele teve a intenção de revelar esse segredo, e com prejuízo para o Estado ou para particulares, ele poderá ser agraciado com essa pena. Quarta hipótese, praticar insubordinação grave, né? O que é insubordinação? Temos que lembrar que na administração pública ele está sujeito ao princípio da hierarquia, ou seja, ele tem um chefe. Na administração pública sempre você vai ter um chefe. Tá certo? Então, se você fizer uma insubordinação grave, se for considerada grave, poderá ser demitido a bem do serviço público. Item número 5, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Professor, o que significa essas ofensas físicas? Físicas que há contato corporal. Professor, isso aqui é tal de via de fato? Sim. Então, olha só, se as pessoas lá tirarem você do sério, se ferver o sangue, vocês têm que respirar 2, 3 vezes aí. Por quê? Porque se praticar no serviço, isso aqui é um detalhe muito importante, esse aposto explicativo que está entre vírgula, está explicando, ó, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, não é só colega não. Agora, tem uma exceção aqui que costuma cair muito em prova, salvo sem legítima defesa. Poxa, mas eu estava me defendendo, aí tudo bem. Se está se defendendo, todo mundo tem o direito de se defender, inclusive isso aí é uma garantia constitucional, você aí poderá se livrar dessa penalidade. Vamos lá, e sétima hipótese aí de demissão bem do serviço público, lesar o patrimônio ou os cofres públicos, né? Gente, eu quero fazer para você uma pequena ressalva.
que não tem jeito. Para você aprender isso aqui, para você pontuar, é necessário vocês fazerem leitura do código seco. Não precisa comprar Estatuto do Servidor Público comentado. Não há essa necessidade. Ok? Continuando. Exercício da Polícia Civil de São Paulo, VUNESP, cargo de delegado 2014, né? Professor, isso cai em concurso? Cai, né? Vamos lá. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, letra A, cometer falta grave. Professor, eu lembro um tal de falta grave. Quer que eu volte aqui para você? Não é falta grave, é praticar insubordinação grave. Olha só, não é falta, você desrespeitar a hierarquia. Professor, então se eu tivesse feito essa questão do automático, eu tinha marcado letra A. Então não é cometer falta grave, é cometer insubordinação grave. Ok? B. Praticou na inatividade a usura em qualquer de suas formas. Gente, isso não está previsto. Outra coisa, inatividade, você já está aposentado. A usura, a prática de usura é proibido no exercício de suas funções. Então a letra B está errada. Deixar de comparecer ao serviço por mais de 20 dias consecutivos. Gente, primeira coisa, o abandono de cargo. Tá certo? Existe o inciso 1 e o inciso 5 do artigo 251 que trata da demissão, não a demissão a bem do serviço público, né? Então isso aqui está errado porque esse lance aí de 30 dias consecutivos do abandono do cargo é somente para a demissão normal. Então, professor, eu quero macete. Você quer macete? É o seguinte, você tem que aprender o seguinte, você tem que entender bem os casos de simplesmente demissão e aprender também o bem do serviço público. Ele tentou confundir você, letra C. Letra D. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particular, salvo sem legítima defesa. E aí, professor? E aí esse cara aqui é a alternativa correta, porque nada mais é do que o artigo 257, que trata de todos os 13 hipóteses da demissão a bem do serviço público, é especificamente o inciso número 5, Ctrl+C, Ctrl+V. E a letra E, faltar com o cumprimento dos seus deveres. Também isso aqui não é um caso de demissão a bem do serviço público, que não está previsto em uma das 13 hipóteses do artigo 257. Professor, eu quero reforço, Então, olha só, a cabeça do artigo. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Professor, volta um pouquinho, eu quero ver se é Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, vem comigo, olha só. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Então, essa aí é a alternativa correta dessa questão. Mais uma questão. Nós temos aqui também concurso da Polícia Civil de São Paulo, VUNESP, delegado 2014, né? De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, será publicada a pena de demissão a bem do serviço público. Quando ele coloca entre vírgula bem do serviço público, já significa dizer que ele já está cobrando de vocês o artiguinho 257. Ao funcionário que, vamos lá, letra A, for ineficiente no serviço. E aí, prof? Gente, ser ineficiente no serviço é um motivo de demissão, só que não é a bem do serviço, é a demissão normal. Letra B, receber presentes de qualquer espécie por intermédio de outrem ou razão de suas funções. Professor, e aí? Exatamente, essa resposta é a resposta correta, porque está previsto no artigo 257, inciso número 7. Então, olha aí, inciso número 7. Então, a letra B é a letra correta. Letra C, abandonar o cargo por mais de 30 dias consecutivos. Gente, isso aqui é uma hipótese de demissão, mas é o quê? Lá do 256, a demissão simples, então está errada. Letra D, se ausentar do serviço sem causa justificada por mais de 45 dias intercalados em um ano. Está certo, só que é demissão, não demissão
a bem do serviço. Aplicar indevidamente dinheiros ou recursos públicos, né? Então aí, nós temos aí, não é essa alternativa, a alternativa correta é a letra B de bola, inciso número 7. Vamos lá? Olha só, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Então o examinador aqui ele foi um pouquinho mais cruel para o aluno, que ele não colocou 100% de um Ctrl+C e um Ctrl+V. Tá certo, meus amigos? Ótimo, né? Continuando nossa aula, né? Quero falar para vocês que esse lance... qual que foi a estratégia que o professor preparou para ministrar essa aula? É muito simples, né? Eu fiz o seguinte, cara, eu peguei, não sei se você percebeu, tem o inciso 7, tem alguma questão que caiu esse inciso? Tem, então eu trouxe para a aula, para quê? Para o aluno ter percepção como isso é cobrado. Esse método nosso é um método altamente eficiente, certo? Altamente eficiente. Inciso 8, 7 a gente acabou de falar, né? 8. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou que tenham, vamos ler de novo que eu me perdi aqui, desculpa, gente. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Então, o cara aí está no seu exercício lá, está lidando com seus fornecedores, com colegas, ir lá e pedir dinheiro. Opa, desculpa, gente. Desculpa, hein? Pedir dinheiro emprestado, ele pode ser punido com a pena de demissão e demissão a bem do serviço público. Bastante cruel, né? Vamos lá. Item número 8, 9, né, agora. Exercer advocacia administrativa, né? Então você lá não pode ser advogado, gente. Você não pode ser advogado de terceiros, né? Você defender interesses de terceiros perante o Estado. Se você fizer isso, você vai estar exercendo a advocacia administrativa. Professor, será que esse cara cai? Isso aqui é um dos preferidos da banca. Então, se você exercer advocacia administrativa, é um caso de demissão a bem do serviço público. Esse exercício... Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP, escrevente, 2006. Determina o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo que será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que? Então, olha só, a bem do serviço público. Letra A. Praticar ato definido como crime ou contravenção, né? Essa aqui é uma hipótese que não está previsto entre as 13 hipóteses previstas. B. Durante o serviço, ainda que por ato de ilegítima defesa, ofender fisicamente outros funcionários. Gente, qual que é a pegadinha da letra B? Porque se for em legítima defesa, ele pode praticar. Como está escrito aqui, ele está falando, mesmo com legítima defesa, o cara vai ser demitido. Então está errada a letra B. Letra C. Pedir ou receber empréstimo de instituição financeira oficial. Isso é amplamente permitido. O que é proibido é você pedir de colegas, pedir de fornecedores no seu ambiente de trabalho. Agora, instituição financeira oficial que tem essa missão de emprestar dinheiro, claro que não está proibido. D. Exercer a advocacia administrativa. Realmente, a letra D é uma das hipóteses de demissão a bem do serviço público. E a letra E, participar de manifestações públicas. Então aí, chegamos aí ao final de mais uma questão. Muito fácil, né? Professor, eu quero ver se isso está lá no Estatuto. Está sim, ó, 257, inciso número 9, exercer a advocacia administrativa é uma das hipóteses de demissão a bem do serviço público. Eu quero falar para você desse exercício, gente. Vocês estão percebendo que são fáceis? É só você ter uma boa memória, fazer aquela leitura bastante concentrada, comparar principalmente os de demissão e de demissão a bem do serviço público. Pronto, você pode ter certeza que você vai ter tudo para gabaritar nessa prova. Próxima hipótese de demissão a bem do serviço público, inciso número 10. Apresentar com dolo declaração falsa
em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal no que couber. Poxa, professor, rapaz, eu podia falar aqui durante 20 minutos sobre esse item. Apresentar com dolo. Primeiro, dolo é com intenção. Declaração falsa. O que é salário-família? É um benefício, né? Sem prejuízo à responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É do Estado querer requerer o dinheiro que você recebeu devidamente. E de procedimento criminal, que no caso couber, que isso aí é tratado como crime, tá? Então é muito simples aí, lembrando que o nosso estatuto aqui é de 68, né? Isso leva a crer que naquela época muitos servidores aí tentavam burlar o estatuto, né, para fazer uma regra como essa. Hipótese número 11. Praticar ato definido como crime hediondo. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins de terrorismo. Então o cara lá, ele foi preso como traficante e foi condenado. Se ele for condenado como traficante, você pode ter certeza que ele vai ser demitido bem do serviço público. Então, isso aqui são os crimes, né? Se ele cometer um crime hediondo, um crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins de terrorismo. Então, ó, tem que saber, ó, hediondo, tortura, tráfico e terrorismo, né? Essas hipóteses de crimes, ele vai ser aí demitido a bem do serviço público. Muito tranquilo. Inciso número 12, o penúltimo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Ou seja, o cara fez aí todo e qualquer tipo de ocultação, de crime de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, isso aí ele está lascado, né? E finalmente, praticar ato definido como improbidade, né? Improbidade administrativa. Professor, eu quero macete, professor, eu quero gabaritar nessa prova. Cara, então faz o seguinte, cara. Olha só, você percebeu aqui, ó, macete para vocês, que determinadas condutas que possam se enquadrar em determinados crimes, cometeu esses crimes, o que acontece? O cara poderá ser demitido a bem do serviço público. Então faça uma relação desses crimes, crime hediondo, terrorismo, sistema financeiro, ocultação, lavagem de dinheiro, né, tortura, tráfico de drogas. Cara, vá lá, faça uma lista desses crimes que você vai ficar competitivo. Fechou? Então isso que nós temos no 257. 258... é muito simples, ele fala o seguinte, da autoridade competente, que quando for aplicar qualquer uma das penas, ele tem que fazer a fundamentação. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal que se fundamenta. Ele tem que, a autoridade vai ter que falar, ó, eu estou fazendo isso porque a lei determina. E a lei estão aqui previsto nesses artiguinhos aqui. 259, diz o seguinte, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou indisponibilidade se ficar provado que o inativo. Vamos lá. Então o 259 vai tratar da sexta penalidade. Nós já estudamos a primeira, que é a repreensão, a segunda, a suspensão, a terceira, que é a multa, que tem quase nada para falar de multa, a quarta, a demissão, a quinta, a demissão a bem do serviço público, e agora chegou a hora da famosa cassação. Por que cassação? O cara foi aposentado, ele aprontou antes da aposentadoria. Ele pensou que ele ia se livrar, mas não se livra não. Se o processo for concluído e a decisão for de demissão, ele vai ser demitido. Então a aposentadoria não está mais em atividade. E o que vem a ser a disponibilidade? É outro instituto previsto no estatuto. Por exemplo, você trabalha em determinada secretaria de Estado, a secretaria foi extinta, você é servidor público concursado, já passou no estágio probatório, você já é estável, e aí, professor? Aí é o seguinte, você não tem lugar para alocar você, para você exercer suas atividades. Aí a administração pública pode colocar em disponibilidade, ou seja, você continua tendo os seus direitos e vantagens, mas não está em atividade. Tá certo? Você está lá na sua casa, lá em disponibilidade. Nesse caso aqui,
o legislador aqui disse que o cara que está em disponibilidade, ele poderá ser cassado essa disponibilidade. Vamos lá. Primeira hipótese, tá? Primeira hipótese. Eu não gosto desse comando aqui que aparece tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar esse cara aqui, tá? O professor é muito perfeccionista, porque eu cliquei em um assuntinho aqui, ele pegou e já apareceu todas as hipóteses, né? Então, consertar, ficar assim pronto, não fica poluído, né? Praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou a pena de demissão a bem do serviço público. É claro que não vai criar aqui hipóteses diferentes para o aposentado. Tá? Vão ser hipóteses que já mencionamos. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Lembra lá na primeira aula nossa dos deveres e proibições, né? E, finalmente, a última hipótese para caçar a aposentadoria do cara, se praticou usura em qualquer de suas formas, né? Então, aí, o cara aí que gosta de trabalhar com check-in. Então, são as hipóteses aqui da cassação. Professor, cai, eu não achei nenhuma questão, mas está escrito aí, pode cair, pode, principalmente a banca da VUNESP. A banca da VUNESP adora quando tem 5 itens, você vai pegar um desse item aqui, vai trocar uma palavrinha e vai mandar você marcar errada. Pronto. É uma questão? É uma questão. Artigo 260. Está terminando? Está terminando. O artigo 260, ele diz o seguinte: quem é competente para aplicar as penalidades? Muito simples, vamos lá. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes. Professor, o que diz o artigo 251? Foi o primeiro artiguinho que nós estudamos nessa aula. O 251 diz o seguinte: são penalidades, passam as 6 penalidades: repreensão, suspensão, multa, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Primeiro, o governador. O que é o governador? O chefe do poder. Ele pode, então, aplicar qualquer uma dessas penas? Claro que pode. 2. Os secretários de Estados, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia. Então, eles também estão autorizados a realizar essas aplicações de penalidade. 3. O chefe de gabinete, até a de suspensão. Então, o chefe de gabinete, ele pode aplicar repreensão e suspensão. Os coordenadores, até, lembrando que a suspensão é 60 dias, né? Então, os coordenadores, até a suspensão limitada a 60 dias. Tá? 60 dias, o chefe de gabinete até os 90 dias, que é o prazo máximo para aplicação da suspensão. Esses detalhes aí, cara, caem em prova, hein? Inciso 4º, última autoridade, o diretor de departamento de divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Tá? Então tá aí para vocês aí, né? Então, é muito importante vocês terem isso aqui na cabeça e memorizar, não tem que explicar. O parágrafo único: havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será a autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave, né? Então, aí, isso aí é para dirimir qualquer tipo de conflito. Pronto. E agora, professor? Agora a gente vai para a última parte da aula, tá? Que a gente vai passar a extinção da punibilidade, ou seja, da prescrição. Professor, o que é isso? Gente, o direito não acolhe aquele que dorme, né? Professor, eu cometi uma falta de repreensão, de suspensão. Eu vou ter que ficar com medo até o fim dos meus dias? Não. A legislação diz o seguinte, que a administração pública, que o Poder Executivo tem um prazo para aplicar essa suspensão. Se não aplicar essa suspensão, tá certo? Se não aplicar essa suspensão, acontecerá o seguinte: vai extinguir o direito do Estado de punir o servidor. Bacana? Então vamos lá. Então diz bem claramente, inciso 1, é o seguinte: a falta sujeita a pena de repreensão e suspensão ou multa 2 anos. Pronto. Professor, já fazem 3 anos, já faz 3 anos. Pronto, está livre. Porque, repreensão, suspensão e multa, 2 anos. Então você está livre aí, você vai escapar dessa penalidade. O inciso 2
vai tratar já da demissão, ó, da falta sujeita à demissão, demissão a bem do serviço público e a de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 5 anos. Então tá aí para vocês, 5 anos. Então 5 anos, você fica livre aí se você aprontou. É bom nem aprontar para não ficar dormindo, né? Professor, você fica preocupado com esse cara durante esse período todo? Inciso 3, da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição ou abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição ou abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Então, a terceira hipótese aí da extinção da punibilidade. Ok? Professor, quando começa a correr esse prazo? Isso é importante, porque eu acho o seguinte, se o examinador cobrar isso aí de vocês, ele quer realmente selecionar candidato. Então o prazo começa a correr. Número 1, no dia em que a falta for cometida. Então, a partir de hoje, você conta 2 para os 3 primeiros e 5 anos para os 3 seguintes, que é demissão, demissão e cassação. Inciso 2, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência das faltas continuadas ou permanentes. Professor, eu não entendi esse sujeito, aqui está a linha do tempo. Aqui, ó, dia 10, você cometeu um ato, dia 15 você cometeu outro, dia 16 outro, e assim por diante. Vai contar o último seu, para contar o prazo prescricional aí, para você se livrar, né? Tá certo? Agora eu digo para você o seguinte, cara, a administração pública hoje, que esse tal de auditoria, Controladoria Geral do Estado, os caras estão cada vez mais, cara, ó, ferrando o povo para qualquer coisa, né? Não perde em prazo nenhum. Tá? Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura processo administrativo. Então tá aí para você. Professor, eu aprontei. 6 meses depois, a administração pública constituiu uma comissão para averiguar o caso. E aí agora você ferrou. Por quê? Porque aí suspende, interrompe a prescrição. Interrompe. Passará a contar depois do quê? Depois aí do encerramento desse processo de sindicância. Tá? Então aí são 2 coisas importantes, a gente vai estudar isso mais para frente, a sindicância e o processo administrativo está no roteiro das nossas aulas. Então, instaura, sindicância é uma hipótese e processo administrativo é outra hipótese. Você pode ter absoluta certeza, se o examinador quiser cobrar esse assunto, ele vai querer cobrar se você sabe exatamente isso, né? Que a sindicância e o PAD, o processo administrativo aí, venha a suspender, a interromper o prazo, né? O lapso prescricional corresponde, 1, na hipótese de desclassificação da infração ou da pena efetivamente aplicada. Tá? Então, e hipótese de mitigação, né, ou atenuação ou da pena em tese cabível. Esse inciso 3 aí, eu não vejo isso de potencial questão de prova, mas tem que ler todo, meu compromisso é ler todos os artiguinhos que você lê. Agora, já o parágrafo 4º, né, ele já é mais complicado, ele costuma cair. Né? Por exemplo, professor, o que diz o parágrafo 4? A prescrição não corre, ou seja, não conta, não é que ela é interrompida, tá certo? Que ela não conta. Em qual caso? Primeiro, enquanto sobrestata o processo administrativo, para aguardar a decisão judicial na forma do parágrafo 3º. O que é isso? Olha só, está em processo administrativo. Lembra lá atrás que disse que ele pode ser paralisado até aguardar a decisão? Nós sabemos que as decisões judiciais no Brasil são super demoradas, certo? São super demoradas, decisões administrativas, tá? Super demoradas. Então, nesse período aí, não corre a prescrição. Ah, professor, foram 10 anos e o Poder Judiciário ainda não decidiu. Administrativamente, a sua prescrição, ela não corre, tá certo? Não é que ela é suspensa, ela não corre. E 2, né? Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido, né?
Professor, como assim insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido? Você está com um problema no seu vínculo funcional, tá certo? E você está com. Como é que eu vou explicar isso para você? Enquanto insubsistente, está sob júdice, por exemplo, aí, a sua posse, seu exercício, né, sua reintegração. Então, nesse período, não conta a prescrição. E digo para vocês que é o seguinte, que o cara vai contar exatamente isso, cara. Ele vai cobrar exatamente as palavrinhas, tá certo? Ok. Exercício. Exercício é muito bom, né? Tribunal de Justiça, escrevente VUNESP 2011. Cara, olha o que o cara cobrou nessa prova, né? Tantas coisas interessantes sobre o estatuto, né? Ele foi cobrar o quê? Vamos lá. No que se refere à extinção da punibilidade, a prescrição prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo é correto afirmar. Tá certo? Então ele cobrou o artigo 261. Então o 261, ele vai trazer as hipóteses aí que vai extinguir as penalidades, não é isso? Então, e lembrando que o 261, ele tem 4 parágrafos, né? Uma quando suspende, outra quando passa a contar e outra quando não interrompe. Letra A. Não corre enquanto o funcionário estiver revel em processo administrativo. Não corre, está errado. Não é não corre. Olha só, vou pegar para você. Não corre são 2 casos. Tá? Quando está em processo administrativo, ele é interrompido. Interrompem a prescrição. Não é o não corre. Olha como ele foi malicioso, né? Então está errado. Quem fez essa questão assim no automático errou. Letra B. Começa a correr no primeiro dia útil após a data que o funcionário for declarado ausente. Esse do primeiro dia útil passa a contar no dia da infração. Está bem claro isso, olha aqui. Passar para você aqui, ó. No dia em que a falta for cometida. Parágrafo 1º do 261. Mais uma questão aí que o aluno fez essa questão no automático, dançou, né? Letra C. Se interrompe com a efetiva apresentação do funcionário ausente? Não. Ele interrompe em 2 hipóteses, ou no processo administrativo ou na sindicância. Letra D. Começa a correr no primeiro dia útil após cessar a declaração de abandono do funcionário. Não tem nada a ver. Esse de um dia é no dia. Tá? Mesma coisa do item B. Letra E. Não corre enquanto subsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Professor, então o que vem a ser esse cara? Esse cara é aquele do não corre. É o parágrafo 4º, que tem 2 hipóteses. Primeiro, quando estiver aguardando aquela decisão judicial, né, do cara, e a segunda, que esse item 2 serve só para cair em concurso. Professor, eu quero reforço. Quer reforço? Então, olha só, acabamos de ler, artigo 261, parágrafo 4º. A prescrição não corre. 2 hipóteses. Não corre, né? Enquanto sobrestado o processo de administrativo para aguardar decisão judicial na forma do parágrafo 3º, artigo 250, e finalmente do gabarito nosso, que enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Ok, né? Professor, estou gostando. Está gostando? Então vamos lá, está terminando a aula aí. Vamos para o parágrafo 5º do artigo 261. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. O que é isso? Extinguiu a punibilidade por prescrição, ou seja, o Estado não agiu, a obrigatoriedade de você anotar assentamentos na ficha funcional individual lá do servidor público, né? E, finalmente, né, o último parágrafo aqui, tá certo? É o parágrafo 6º, que é o seguinte: a decisão em que reconhecer a existência da prescrição deverá ter-te desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias para a apuração da responsabilidade de sua ocorrência. Professor, o que significa esse sujeito? Significa o seguinte: olha só como são as coisas na administração pública. Ocorreu lá a prescrição. A autoridade reconheceu que não pode aplicar pena de suspensão no sujeito porque passou do tempo, dormiu num ponto. Ele
tem que fazer duas coisas. Primeiro, mandar anotar na ficha funcional dele. Segundo, imediatamente apurar a responsabilidade de quem é a culpa de perder esse prazo. Tá aí. Então ele tem esse dever. Professor, e aí, cara, concurso isso aí, cara, pô, examinador com um negócio desse, ele faz miséria, hein? Último artiguinho da nossa aula. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento do seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência, né? Isso aqui com certeza deve ter muitos julgados aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Invalidando esse parágrafo do artigo 262, né? Eu só li porque aquele compromisso nosso estudar 100%. Parágrafo único, aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto nesse artigo. Último artigo, deverão constar no assentamento individual dos funcionários todas as penas que lhe forem impostas. Faz sentido? Então, desde uma repreensão até suspensão, demissão, cassação, todas as vezes que o servidor for penalizado, deverá constar na sua ficha funcional, que ele chama aqui de assentamento individual. Fechou? Legal. Boa aula, né? Gostei, hein? Bastante produtiva. Vamos lá, bastante produtiva, né? Encerramento. Aqui, esse cara aqui, Bruce Lee, né? O professor gosta muito de esporte. Saber não é o bastante. Precisamos aplicar. Querer não é o bastante, precisamos fazer. Então, concurseiros e concurseiras, isso aqui é para você, recado direto. Saber não é o bastante, precisamos aplicar. Querer não é o bastante, precisamos fazer, né? Então, você tem que aplicar e fazer na hora. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.